Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então vamos começar o bloco de informações mais específicas sobre as cores. No próximo módulo nós já falaremos então sobre as características de cada cor, os seus impactos então no nosso campo energético, na nossa esfera física, mental e emocional, mas é interessante conhecer um pouco da dinâmica das cores para poder compreender essa origem energética, digamos assim, então, né, e a sua relação com os impactos no nosso campo energético. O primeiro relato, digamos assim, sobre o espectro solar vem de um experimento de Newton, de 1665. Houve uma peste na região onde o Newton morava, e ele resolveu se isolar em uma casa de campo de uma tia dele, se não me engano, por 1 ano e meio. E como lá, né, ele estava isolado das suas atividades corriqueiras, ele resolveu fazer alguns experimentos com o que ele tinha ali. E ele tinha, então, alguns prismas, alguns filtros, né, e um certo dia ele resolveu fazer, então, o seguinte experimento. Em uma sala totalmente escura, né, totalmente fechada, ele fez um furo na cortina e através desse furo passava, então, a luz solar. E ele fez com que esse feixe de luz solar que passava através do furo da cortina incidisse sobre um prisma. Um prisma é algo como isso aqui, deixa eu pegar para vocês verem, olha. Só que esse meu prisma, ele é negro, né, obsidiana negra. Então o prisma, ele tem esse formato, olha. Só que o dele, no caso, era incolor, não tinha cor nenhuma, tá? Mas era algo parecido com isso aqui. Então é como se o feixe de sol incidisse sobre esse prisma. E o que ele observou? Na parede, após passar pelo prisma, apareceram então as cores do arco-íris, as 7 cores do arco-íris, certo? Então, com isso, ele comprovou que a luz solar, né, teria essa capacidade de conter, digamos assim, as cores do arco-íris. Ele fez, então, um segundo experimento. Ele colocou um outro prisma invertido, né? Então, um prisma assim e outro prisma ao lado, de cabeça para baixo, por onde passariam, então, o feixe de luz solar. Então, primeiro passaria o feixe de luz solar e depois as cores do espectro passariam novamente pelo outro prisma invertido. E o que ele teve na sequência foi novamente o feixe de luz solar. Então, ficou para ele muito claro que dentro da luz solar existem então as 7 cores do arco-íris. Indo um pouco mais além, ele fez um terceiro experimento. Ele utilizou um cartão. Ele fez um pequeno furo em um cartão, por onde passava somente a cor vermelha. Ele isolou, digamos assim, as outras cores, né? As outras cores ficavam barradas no cartão e passava pelo furinho somente a cor vermelha, porque ele queria ver se passando somente a cor vermelha, ele conseguiria formar novamente um feixe de luz solar. E o que aconteceu é que continuou sendo somente um feixe de luz vermelha, porque para ter o feixe de luz solar, ele teria que ter as 7 cores que estavam incluídas no espectro solar. Olha que interessante. Então, esse experimento comprovou que dentro da luz solar existem as 7 cores do espectro solar. Sob a perspectiva de Newton, esse experimento, assim, ele tem uma visão mais materialista, ou seja, o Newton, ele lidava com a partícula, que tudo no universo é matéria, né? E a matéria, ela é feita a partir de partículas. Então, essas cores seriam partículas. Um pouco mais adiante, o Huygens teve uma outra hipótese de que essas cores, elas seriam ondas de energia. E hoje em dia, após alguns experimentos, especialmente da mecânica quântica, como por exemplo o experimento da dupla fenda, se você quiser saber sobre esse experimento, né, existem vários vídeos ali na internet que mostram o experimento da dupla fenda, que é o principal experimento da mecânica quântica, que comprova que tudo pode ser partícula e onda de energia ao mesmo tempo, né? Então, o Huygens trouxe essa hipótese de que as cores seriam, então, ondas de energia. E hoje em dia é mais comprovado, então, que a teoria do Huygens está mais correta. Tanto que quando nós lidamos com as ondas de energia, estamos lidando, então, com a capacidade de interferência no nosso próprio campo energético, fazendo essa correção vibratória, certo?
Outras informações interessantes é que nesse experimento de Newton, a cor que sofreu menos refração foi o vermelho, ou seja, ela ficou bem concentrada, e a cor que sofreu mais refração seria então a cor violeta, né? Tanto que o violeta é associado ao chakra mais sutil, que é o chakra da coroa. Então, não por acaso, também foi a cor assim mais dispersa, digamos assim, dentro desse experimento. E outra curiosidade interessante é que o arco-íris, ele tem relação com esse experimento de Newton, né? Só que neste caso, para acontecer o arco-íris, existem condições específicas para isso, né? O Sol precisa estar em um determinado ângulo, precisam ter nuvens escuras, precisa ter uma chuva fininha. E no caso, então, do arco-íris, essas gotas de chuva atuam como o prisma, né? Elas fazem essa refração ali da luz solar, dispersando em forma de arco-íris. Tanto que cada pessoa vê o arco-íris de uma forma diferente, porque a pessoa estará vendo gotículas de água de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Então, uma pessoa nunca vai ver o arco-íris como a outra, assim, parece igual, mas não é, né? Tendo aí essa propriedade, então, de dispersar as cores do espectro solar. Então, esse experimento é, assim, considerado importantíssimo para a cromoterapia, porque através dele fica claro que realmente a luz solar tem todas essas cores que são também assim fundamentais para o equilíbrio do nosso próprio campo energético. É sempre muito bom lembrar assim a importância de compreender que quando nós falamos em cromoterapia, estamos falando de energia, né? Quando nós vemos as cores, na verdade, nós estamos vendo o padrão vibratório, a energia que aquela cor transmite para nós. É isso que nós percebemos, né? Nossa percepção chega no padrão energético das cores. E é esse mesmo padrão energético que irá, então, impactar no nosso campo energético e, portanto, na esfera física, mental e emocional. E isso está acontecendo o tempo todo na nossa vida. Tanto a roupa que nós utilizamos, como a decoração do ambiente que nós frequentamos, os alimentos que nós comemos, tudo está impactando no nosso campo energético através dessa vibração das cores. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!